fechar a vamos lá, de Nogueira. Vamos lá. Coalho de manteiga. De coalho. As infecções de sítio cirúrgico elas são responsáveis aí por uma boa parte das infecções hospitalares, né? Até 38% das infecções que a gente vai ter no hospital são geradas por algum procedimento invasivo que a gente faz, né? Nós médicos fazemos. Então, 2/3 dessas infecções são na incisão cirúrgica, né? O tipo de infecção mais frequente é o da ferida mesmo, né? Na incisão. E isso geralmente aumenta o tempo de permanência hospitalar aí por uma média de 10 dias. Né? Então, isso gera um custo adicional para o sistema de saúde que é importante considerar. Uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está pensando em profilaxia cirúrgica é que os germes que a gente vai querer evitar e os germes que são os principais causadores de infecção nesse tipo de paciente são os germes da própria pele, né, da flora endógena do paciente. Não são germes de fora, são germes do paciente mesmo. Ou da pele, ou da mucosa, ou do trato gastrointestinal. São germes que já estão ali e o que a gente vai fazer é um procedimento cirúrgico abrir uma porta para que eles entrem e façam infecção ao tecido ou na corrente sanguínea. Então esse conceito é bem importante, porque é através desse conceito que a gente vai entender por que a gente só precisa usar o antibiótico no momento da cirurgia. Porque é no momento que eu estou cortando a pele, que eu estou manipulando o trato gastrointestinal desse paciente, é que eu tenho a chance de fazer a infecção, e não depois, quando ele já está 3 dias na enfermaria. A gente não tem estudos brasileiros dessa parte, mas o que a gente tem mais são trabalhos americanos, né? E eles mostram que os principais germes envolvidos aqui nas infecções de sítio cirúrgico são os focos gram-positivos, principalmente o Staphylococcus aureus e o coagulase negativo, o enterococo e a E. coli vindo mais atrás. Então, pensou em infecção de sítio cirúrgico, a gente tem que pensar principalmente em Staphylococcus aureus e Staphylococcus negativo. Aqui são trabalhos mais recentes, de 2005 e 2007, e a gente vê que continuam sendo os mesmos germes que são os responsáveis por essas infecções. Quais são os principais conceitos que a gente tem que ter em relação à profilaxia cirúrgica? Primeiro, tem que ser um curso breve de antibiótico. Se eu estou usando mais do que 24 horas, isso já não é mais uma profilaxia, isso já é um tratamento. E aí eu vou usar outro tipo de antibiótico para fazer isso. E ele precisa ser iniciado imediatamente antes da cirurgia. Então tem que ser na indução anestésica, tem que ser antes de eu começar a invadir o paciente. Depois que eu já cortei a pele, que eu já estou fazendo o procedimento, já não adianta mais essa profilaxia. Então o tempo de início é muito importante. Eu preciso garantir que eu vou ter concentração tecidual, além da concentração sanguínea, adequada desse antibiótico no momento da incisão cirúrgica. Então eu tenho que pensar, eu tenho que dar um remédio que mate os germes da pele e que eu consiga que ele tenha um nível sérico, um nível tecidual adequado no momento que eu estiver cortando a pele do paciente. Então não é qualquer medicação que a gente consegue que faça isso. E lembrar sempre que o objetivo da profilaxia cirúrgica é reduzir o número de micro-organismos que vão estar presentes no sangue e nos tecidos durante o ato cirúrgico. Mais uma vez, durante o ato cirúrgico. Então, faz sentido eu usar antibiótico por 3 dias para profilaxia cirúrgica? Não, eu não tenho nenhuma cirurgia que dure 3 dias. Faz sentido sim eu repetir a dose se o meu ato cirúrgico é longo. Eu tenho cirurgia de 8 horas, de 10 horas, eu tenho que fazer várias doses nesse meio tempo. Mas mais do que o tempo do ato cirúrgico, a gente tem poucos trabalhos mostrando benefício. Então esse é o nosso momento crucial. Aqui, quando eu estou começando a invadir o paciente, quando eu estou cortando a pele, aqui é que eu tenho que estar garantido o meu nível sérico e o nível tecidual do antibiótico que eu escolhi para fazer a profilaxia nesse paciente. Então, o ideal é que a administração seja feita sempre pelo anestesista,
no momento da indução, quando ele está começando a anestesiar o paciente, ele já vai fazer a dose do antimicrobiano, e daí até a gente chegar e começar o procedimento, eu já tenho garantido aí que eu vou ter um nível tecidual adequado. O ideal é que seja 1 hora antes da incisão. Esse é o tempo ideal, que o antimicrobiano seja administrado 1 hora antes da incisão, do início da incisão. Porque daí eu tenho garantia que eu tenho um nível tecidual adequado desse antimicrobiano. A gente sabe que isso aqui não é o que acontece sempre, né? Às vezes o cirurgião está com o bisturi na mão e aí diz, faz uma cefazolina. Então, aí não adiantou. Quando terminar, tem uma vida. Ou quando fazer cirurgia. Né? Aí eu perdi o meu momento, que é o momento onde eu estou cortando, que eu estou abrindo a porta para os genes fazerem infecção, eu estou sem o antimicrobiano ali. Sempre por via endovenosa, né? Eu tenho raras exceções quando eu vou usar por via oral. O exemplo maior disso é quando eu vou fazer um procedimento endoscópico ambulatorial, por exemplo, uma cistoscopia ou uma biópsia de próstata transretal, que daí eu vou usar o antimicrobiano por via oral, mas aí mais ainda eu tenho que me preocupar com o tempo de administração, porque eu vou precisar de um tempo maior para esse antibiótico ser absorvido pelo trato gastrointestinal e conseguir atingir uma concentração tecidual adequada. E ele vai sempre ser indicado de acordo com o grau de contaminação da cirurgia. Então, o que é isso, grau de contaminação, né? Então, eu preciso entender como é a minha cirurgia e qual é o risco que ela realmente oferece para o paciente, para não correr o risco de fazer uma profilaxia inadequada. Então, a cirurgia, a gente chama ela de limpa, quando a gente tem um paciente que não tem sinais de inflamação no local onde eu vou fazer a cirurgia. Essa cirurgia não vai ter abertura de trato respiratório, nem gastrointestinal e nem urinário. O maior exemplo disso aqui é, por exemplo, uma hemorragia. Uma cirurgia a princípio limpa, que eu não vou abrir nem trato respiratório, nem gastrointestinal, nem urinário. Tá? Nesse tipo de cirurgia, geralmente a gente não usa profilaxia. A não ser que eu esteja implantando uma prótese, quando o risco de eu fazer uma infecção vai ser catastrófico, caso essa infecção aconteça, ou se eu estou fazendo, por exemplo, uma neurocirurgia. Porque se eu fizer uma infecção no sistema nervoso central, isso vai ser uma infecção complicada. Então, o risco de complicações em consequência de uma infecção de sítio cirúrgico são tão grandes que mesmo a cirurgia sendo limpa, eu admito fazer um antimicrobiano profilático. Nas cirurgias potencialmente contaminadas, a gente considera usar a profilaxia, né? Essas cirurgias são aquelas em que eu vou abrir trato respiratório, gastrointestinal ou urinário, mas em condições controladas. Eu não vou ter extravasamento de urina, nem de conteúdo de trato gastrointestinal, nem de conteúdo de trato respiratório dentro da cavidade, ali onde eu estou manipulando o paciente. A contaminada é quando eu tenho uma quebra na técnica estéril, né, no momento da cirurgia, ou quando eu tenho contaminação no trato gastrointestinal, né, quando eu corro o risco de ter essa contaminação. Aqui é uma cirurgia, por exemplo, de colo, né, que é uma cirurgia contaminada. Eu posso, por mais que tenha sido feito um preparo, um pré-operatório, eu ainda corro o risco de ter um pouquinho de conteúdo ali de fezes que pode extravasar para a cavidade. E quando eu tenho uma cirurgia infectada, que antes mesmo de eu abrir o paciente, eu já sei que ele tem uma infecção clínica conhecida, ou então eu já tenho uma víscera perfurada, que eu vou fazer uma cirurgia de consequência dessa víscera que já foi perfurada, ou então eu tenho presença de tecido desvitalizado, eu tenho um local com muita necrose já antes do procedimento, aí eu não vou fazer profilaxia, porque eu já tenho uma infecção, aí que eu vou fazer tratamento. E aí eu vou usar outros antimicrobianos e vou usar por um tempo de tratamento, por um tempo mais prolongado. Então, cirurgia infectada, eu vou fazer antibiótico terapia, não é profilaxia, é outra coisa, é outro tipo de medicação, é outro tempo de tratamento. Nas contaminadas, a gente sempre vai fazer antibiótico profilaxia. Tá? E nas potencialmente contaminadas, a gente vai indicar na maioria dos casos, mas não em todos. Isso vai depender
de alguns fatores de risco que a gente já vai ver em seguida. E na cirurgia limpa, a gente só vai indicar em situações especiais. Aqui entra principalmente cirurgia neurológica, cirurgia que se eu tiver uma infecção, isso vai ser um risco muito grande para o paciente. Então, quais são as indicações que eu tenho para fazer profilaxia com antibiótico numa cirurgia que eu sei que é limpa ou potencialmente contaminada? Se eu tenho um paciente idoso, e aqui eu considero idoso de mais de 70 anos, tá? Se eu tenho um paciente imunocomprometido, com desnutrição ou com obesidade mórbida, se esse paciente é diabético, está descompensado, que eu sei que ele vai ter um risco maior de fazer infecção. Se essa é uma cirurgia de urgência, que eu não tive tempo de preparar o paciente adequadamente. Se ele tem já uma valvulopatia reumática. Se eu vou colocar uma prótese, porque infecção em prótese é sempre uma complicação. Se esse procedimento vai ter uma extensa dissecção tecidual ou vai deixar uma circulação precária. E aqui entra muitas vezes a ressecção de tumores, né? Principalmente cirurgias abdominais, que às vezes eu até não vou entrar no intestino, não vou abrir trato gastrointestinal, mas eu vou fazer uma extensa dissecção e corro o risco de deixar uma circulação precária pela retirada desse tumor. Então também está indicado. Se eu precisei reintervir esse paciente nos primeiros 7 dias de pós-operatório, eu vou usar profilaxia. E se eu tiver 3 comorbidades ou mais, por exemplo, ele é hipertenso, diabético e tem DPOC. Então, nesse caso, eu vou considerar também usar a profilaxia para a cirurgia que é limpa ou só potencialmente contaminada. Aqui, ao contrário do tratamento, a gente não tem muito mistério. Os antibióticos são esses aqui, não importa se a cirurgia é aqui ou na China. Aqui a coisa não muda muito. Porque como eu vou estar tratando germes que são germes colonizantes da nossa flora normal, os mesmos que me colonizam são os que colonizam as outras pessoas ao redor do mundo. Então aqui a gente não tem tanta variação. Como é que funciona essa coisa da profilaxia? A gente prefere, dá preferência sempre para cefalosporinas de primeira ou segunda geração. Tá? Então a cefazolina ela é a droga de escolha para uma grande maioria dos procedimentos. Principalmente de cirurgia potencialmente contaminada ou cirurgia limpa, que eu não vou ter grande manipulação de trato gastrointestinal. Por que a gente escolhe essas drogas aqui? Primeiro, porque o ideal é que a gente não use para profilaxia medicações que a gente usa para tratamento de infecção. O ideal é que o hospital separe. Esses antibióticos são para profilaxia, esses antibióticos são para tratamento. Por que isso? Porque por mais cuidado que a gente tenha no tempo de administração, na dosagem, na avaliação correta dos pacientes, a gente pode acabar induzindo resistência. E aí eu não posso correr o risco de estar usando como profilaxia um antibiótico que eu vou usar para tratamento depois, porque ele não vai funcionar. Então tem que existir essa separação. Se no meu hospital cefazolina é profilaxia cirúrgica, e é na grande maioria dos hospitais, eu não vou usar cefazolina para tratar infecção. A não ser em algum caso excepcional, mas não vou usar de rotina. A cefoxitina é a mesma coisa. A cefoxitina é uma cefalosporina de segunda geração, que tem uma boa cobertura contra anaeróbias. Então, se eu estou usando ela, eu não preciso usar o metronidazol. E ela é reservada geralmente para cirurgias que são potencialmente contaminadas ou contaminadas, que eu vou ter abertura de trato gastrointestinal com risco de extravasamento de alguma secreção. Tá? Então, os antibióticos basicamente são esses: a cefazolina e a cefoxitina, dependendo do grau de contaminação da minha cirurgia. Na grande maioria dos casos, eu vou usar esse antibiótico só na indução anestésica. Eu não vou estender esse tratamento depois que o paciente saiu da sala de cirurgia, por causa daquilo que eu falei no início. O objetivo do antibiótico é que no momento da incisão cirúrgica eu tenha nível tecidual desse antimicrobiano. Depois que o paciente já foi para o quarto, ele já está com a ferida dele fechada, não tem mais sentido eu ficar usando a profilaxia. Pelo contrário, eu estou expondo esse paciente ao risco de, se ele desenvolver uma infecção, essa infecção ser prolongada e resistente. Porque eu estou dando doses homeopáticas de antibiótico para
ele. Então, cirurgia geral, né? As que não têm comprometimento colo-retal, que não vão manipular colo nem reto, a gente geralmente dá preferência para a cefazolina, faz 1 grama EV na indução anestésica, lembrando que a gente precisa dobrar essa dose se o paciente for gordinho, se ele tiver mais de 90 quilos, tá? Ou a cefoxitina, que é a cefalosporina de segunda geração, que tem essa cobertura maior, para anaeróbios principalmente. Na cirurgia coloretal, eu vou dar preferência para a cefoxitina ou a cefazolina associada ao metronidazol para ter essa cobertura contra os anaeróbios. Como o metronidazol é uma droga que a gente geralmente usa para tratamento, a gente prefere usar a cefoxitina nesse caso, para manter a separação. A gente já tem trabalhos mostrando que não tem benefício, né, da gente prolongar o uso do antibiótico por mais de 24 horas para diminuir a incidência de infecção de sítio cirúrgico. Aqui, cirurgia eletiva, gástrica ou coloretal, né, e ele mostrou que a profilaxia estendida não teve nenhum benefício na redução do risco de infecção de sítio cirúrgico. Esse outro artigo é a mesma coisa. Não teve aumento da incidência de infecção de sítio cirúrgico fazendo a profilaxia só por 24 horas em vez de prolongar por mais tempo. Cirurgia torácica geralmente é uma cirurgia limpa. Então, a não ser que tenha alguma evidência de infecção no trato respiratório desse paciente, em geral a gente não vai fazer profilaxia. Biópsia de pleura, cirurgia de mediastino, broncooscopia, nada disso precisa. Se eu vou fazer uma cirurgia mais invasiva, uma lobectomia, vou tirar um segmento do pulmão, fazer decorticação, aí a gente usa cefazolina, de preferência só na indução anestésica, aqui com uma margem para se usar por 24 horas, mas não mais do que isso. Nas cirurgias ginecológicas, a mesma coisa. Se eu vou fazer uma esterectomia, que é uma cirurgia a princípio limpa também, eu vou usar só a cefazolina na indução anestésica. Não tem por que prolongar o uso desse antimicrobiano por mais tempo. Se é uma colonização, uma miomectomia, nem vou usar a profilaxia, a não ser que seja um paciente de risco. É uma paciente diabética, hipertensa, aí eu considero a cefazolina. Uma cirurgia mais agressiva como a exanteração pélvica, que a gente vai ter uma extensa dissecção, que a gente vai remover tecido, que a gente vai correr o risco de deixar o tecido desvitalizado, aí a gente usa a cefoxitina. E nas cirurgias de vulva e correção de fístula, a gente vai fazer tratamento, a gente não vai fazer profilaxia. A gente vai começar já um antimicrobiano direcionado para o tratamento e vai fazer por um tempo de tratamento, 7 a 10 dias. A cirurgia de cabeça e pescoço talvez seja uma das que a gente tem mais evidências aí quanto ao uso de profilaxia. A gente tem vários trabalhos mostrando que os principais germes, né, são bacterióides, que é um anaeróbio, e os bacilos gram-negativos, principalmente E. coli e Klebsiella. Então, a profilaxia aí é direcionada para esses germes. Então, nesse caso, a gente pode usar a clindamicina sozinha, né, 600 mg a cada 8 horas em 4 doses, que é o antimicrobiano recomendado quando tem uma cirurgia extensa de cabeça e pescoço. Essa referência é do Medscape. E nas cirurgias que são limpas, a gente de novo vai usar a cefalorina, porque aqui o risco maior que a gente tem, se tem, é de contaminação com algum germe da pele. Nas cirurgias onde a gente vai ter abertura de trato respiratório, vai ter uma grande manipulação de mucosa, aí a gente usa a clindamicina e geralmente se associa a gentamicina também, né, na indução anestésica, certo? Na dose única diária. E a clindamicina a gente faz por 24 horas. Tá? Se antes dessa cirurgia a gente vê que já tem sinal de inflamação, tem alguma ulceração ou
vou fazer tratamento, eu não vou fazer profilaxia. E aqui de novo, vários trabalhos mostrando, mesmo pacientes de alto risco, 1 dia versus 5 dias, sem benefício na administração do antibiótico por mais de 24 horas. Tá? Então, realmente não tem motivo para a gente usar mais de 24 horas de profilaxia cirúrgica em nenhum tipo de cirurgia. Talvez exceção à cirurgia cardíaca de grande porte, mas o que também já vem sendo questionado nos últimos trabalhos. Então, até nesse tipo de cirurgia já está se considerando usar apenas as 24 horas iniciais de tratamento. A urologia tem 2 guidelines importantes, né? Esse que é da Sociedade Americana e esse aqui é da Sociedade Europeia, que falam bastante dessa questão da profilaxia. Então, ajudam a gente porque tem bastante evidência, né? E os 2 colocam também a questão do tempo, né? Sempre menor ou igual a 24 horas, não importa o tipo de cirurgia que eu vá fazer. Né? Vou fazer um procedimento urodinâmico, vou fazer uma biópsia transretal de próstata, né? Ureteroscopia, sempre por menos ou no máximo 24 horas de tratamento. Os outros procedimentos envolvendo implantação de prótese, envolvendo intestino também, tudo menos de 24 horas ou dose única de antibiótico. Então, para cirurgias urológicas que são ambulatoriais, né, vou fazer uma cistoscopia, um estudo urodinâmico, uma biópsia transretal de próstata, vou remover um catéter urinário, aqui a gente pode fazer a antibiótico profilaxia por via oral. A gente pode usar a ciprofloxacina, um comprimido de 12 a 12 horas por 24 horas. Lembrando que a primeira dose tem que ser tomada no mínimo 1 hora antes do procedimento. Então, não é para eu dar isso aqui quando o paciente chegar no hospital. É para o paciente tomar em casa antes de vir para fazer o procedimento. Se ele chegou no hospital e não tomou, não conseguiu comprar, não fez, não tinha, aí eu vou fazer cefoxitina injetável, tá? Não adianta eu dar um comprimido de ciprofloxacina para ele tomar na hora que eu vou fazer o procedimento. E a gente vê muito isso acontecer. E aí depois ninguém entende por que o paciente fez infecção. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da administração. Aqui a gente precisa usar a cefoxitina porque a gente tem risco de ter envolvimento de germes entéricos, né? Principalmente E. coli. E a cirurgia renal percutânea é a mesma coisa, a gente dá preferência para a cefoxitina. Quando a gente vai usar tratamento EV, aliás, profilaxia EV, a gente evita a cipro, pelo mesmo motivo que eu já disse no início. Isso é antibiótico que se usa para tratamento, então a gente evita usar para profilaxia. Claro que para via oral, né, o paciente que a princípio não vai ficar internado, ele toma um comprimido antes de vir fazer o procedimento, volta para casa e toma o outro. Agora, se é esse paciente aqui que vai ficar internado, prefiro dar cefoxitina. Se ele não tomou, veio para fazer o procedimento, faz a cefoxitina. É o duplo J ou a sonda mesmo? Não, é o duplo J. Não, sonda não. Sonda a gente manipula sem precisar fazer profilaxia. Não é pouco tempo que a profilaxia entra aqui, ou se fosse transretal, 24 horas. Os estudos não mostraram benefício. Ó, deixa eu voltar. Porque às vezes são 16. Biópsia de próstata transretal. Menor ou igual a 24 horas. Eles passam tempo com uma laboratória. São muitos tratamentos que cuidam, né? 16, 20. Geralmente os pacientes fazem reação inflamatória, fazem hematura, podem fazer prostatite, mas geralmente isso não é infeccioso. Se a profilaxia for usada da maneira adequada, né, que é o que a gente precisa ver, geralmente isso não é infeccioso, é só da reação inflamatória do trauma mesmo, que é feito durante o procedimento, que é um trauma considerável. Né? São várias pinçadas que dá na próstata para fazer a biópsia. O problema aqui, qual
poderia fazer uma dose em casa antes de utilizar o experimento. As cirurgias abertas ou laparoscópicas, né, que não vão ter entrada no trato urinário, a gente usa só cefazolina, porque aqui de novo vão ser os geles da pele os mais importantes. E se vai ter envolvimento de intestino e ponte de prótese, a cefoxitina de novo. Então, se não tem muito mistério, não vai abrir trato gastrointestinal ou trato urinário, cefazolina. Vai abrir trato gastrointestinal ou trato urinário, cefoxitina. É cirurgia de cabeça e pescoço, clínica. Pronto, é isso que faz essa cirurgia. Não tem muito mistério. Tá? E sempre que eu suspeito que o paciente tem infecção, eu vou dar tratamento, eu vou dar profilaxia. E aí eu vou usar o antibiótico de tratamento para o sítio da infecção que a gente está achando que o paciente tem. Na prostatectomia, a gente tem que fazer uma urocultura antes para esses pacientes. Se nessa urocultura não vem nenhum germe, eu vou usar cefazolina para ele. Porque ele não tem germe na urina, então eu vou prevenir os germes da pele, que é o risco que eu tenho. Se essa urocultura vem positiva, eu vou tratar com um antibiótico adequado aquele germe que veio na urocultura por um tempo de tratamento. E não vou fazer nenhum outro antibiótico na profilaxia. Tá? Lembrando que esse tratamento tem que ser iniciado, né, antes da cirurgia em tempo hábil, para que eu possa fazer o procedimento tendo concentração do antimicrobiano. Amputação de pênis também só cefazolina, esvaziamento inguinal a mesma coisa. E se eu vou fazer correção de fístula, eu vou fazer exérese de tumor de bexiga, que são casos que eu sempre tenho infecção associada, eu vou fazer tratamento, antibiótico terapia, profilaxia. Lembrando que a gente sempre precisa dobrar a dose, né, tanto da cefazolina quanto da cefoxitina, para pacientes, aliás, com peso maior que 80, né, 80 quilos. Sempre de 1 grama para 2 gramas. Essa é a vantagem também de usar essas duas drogas, porque elas são a mesma dosagem, não tem erro. É 1 grama. Deve mais de 80 quilos é 2 gramas. As duas eu vou repetir se a cirurgia durar mais do que 4 horas. Isso é outra coisa importante também, que às vezes esquece de fazer o repique da dose quando a cirurgia se prolonga muito. Então, estou vendo que vai passar de 4 horas, faz mais uma dose. Ou de cefazolina ou de cefoxitina. E quando eu estou usando a clindamicina, quando é cirurgia de cabeça e pescoço, eu tenho que repetir após 6 horas. Tá? A clindamicina também vai ser a nossa opção para quando eu tenho um paciente alérgico aos beta-lactâmicos, né, 600 mg EV em dose única, repetindo a cada 6 horas. No geral, a gente sempre procura evitar o uso de quinolona e cefalosporina de terceira geração, por aqueles motivos que eu já vinha falando antes na outra aula sobre antibióticos na UTI. A gente aumenta o risco de colonização e infecção por enterococo resistente a vamo, aumenta o risco com as cefalosporinas de terceira geração de induzir sempre as produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Lembrar de não ultrapassar 24 horas, né? A gente tem vários estudos que compararam múltiplas doses com dose única e não tem benefício, pelo contrário, a gente tem alguns trabalhos mostrando que piora, porque se esse paciente realmente infectar, ele vai infectar com um germe resistente, que vai ser mais difícil de tratar. E outra coisa muito importante, o fato desse paciente ter ficado com dreno, com prótese, ou ficar com sonda vesical, não altera a duração da profilaxia. Lembre que a profilaxia cirúrgica é para eu ter nível tecidual do antimicrobiano no momento que eu faço a incisão cirúrgica. Se tem dreno, se tem catéter, se tem prótese, tudo bem, eles estão lá, mas eu não estou mais cortando o tecido, eu não estou mais fazendo uma porta de entrada para essa bactéria, então eu não tenho por que ficar usando antibiótico por mais tempo. É claro que se eu uso antibiótico, a chance de eu colonizar esse dreno ou esse catéter, ela vai ser menor. Só que isso não traz benefício para o paciente em termos de morbidade e mortalidade. De novo, pelo contrário, esses pacientes eles acabam fazendo infecção e acabam fazendo infecção daí por germe multiresistente.
Então, não tem benefício, não preciso deixar o antibiótico por mais tempo se eu estou deixando um catéter, se estou deixando um dreno ou uma prótese nesse paciente. Eu tenho que fazer a profilaxia cirúrgica adequada, no tempo adequado, e é isso que vai evitar que eu tenha uma colonização muito precoce ou que eu vá desenvolver uma infecção do sítio cirúrgico. Então é isso, aqui são umas referências se alguém tiver curiosidade de olhar, mas o princípio básico da profilaxia cirúrgica é mesmo esse. É usar o antibiótico com o menor espectro de ação, direcionado para aqueles germes que eu acho que tem maior probabilidade de estar envolvidos na infecção, principalmente gram-positivos, Staphylococcus e Staphylococcus negativo. Não tem sentido a gente usar mais do que 24 horas, a maioria dos trabalhos tem apontado que o uso só durante o procedimento na indução anestésica já é suficiente para a grande maioria dos procedimentos. O fato de ficar dreno, ficar sonda, não faz com que eu tenha que estender o tempo de tratamento, continua sendo a mesma coisa. E a gente usa basicamente a cefazolina para as cirurgias que eu tenho só risco de contaminação cutânea e para as cirurgias que eu vou ter abertura de trato gastrointestinal, de trato urinário, a gente usa a cefoxitina, que tem uma cobertura maior para gram-negativos e para anaeróbios. Sempre 1 grama de cada um, repetindo a dose se passar de 4 horas da cirurgia e se o paciente tem mais de 80 quilos usando a dose dobrada. E naquela gestante que chega com bolsa curta, que vai precisar fazer profilaxia com a antibiótico? Aí a gente tem que ver o tempo, né, de bolsa curta. Se a gente já está suspeitando que tem infecção, aí a gente vai fazer tratamento. Se já passou, acho que é mais de 24 horas o ponto de corte, a gente já suspeita que tem infecção e vai tratar. Não faz profilaxia. Não faz profilaxia, vai direto para tratamento. Se a gente está, se foi bolsa gota imediata, 1 hora, 2 horas atrás, aí a gente faz profilaxia. Que daí pode ser a cefazolina ou a cefoxitina. Mônica, logo no início, quando você começou a falar sobre profilaxia, você colocou, assim, dividiu, né? Limpo, potencialmente contaminado e contaminado. Na contaminada você colocou assim, quebra na técnica de extremo, né? Isso. Se você trabalha num lugar que você não tem segurança, vive com efeito, não tem controle de infecção hospitalar, não tem admissão, não tem nada disso, você se sente insegura, né, de realizar a cirurgia, você faz como? Você realiza a cirurgia sem fazer profilaxia? Quebra da técnica estéril, a gente diz assim, quando a pessoa se contaminou durante a cirurgia, por exemplo, encostou a luva num lugar que não deveria ter encostado, não estava estéril e continuou fazendo o procedimento. Às vezes a gente tem relato de coisas grosseiras, assim, por exemplo, caiu uma mosca na barriga do paciente. Isso já aconteceu comigo, me ligaram desesperados do bloco cirúrgico, porque tinha uma mosca dentro da sala de cirurgia, a mosca pousou dentro da barriga aberta do paciente. Então a gente considera isso uma quebra de barriga, uma cirurgia contaminada. Né? E aí vai fazer o tratamento, né? Porque daí isso contaminou durante a cirurgia. Tá? Quebra na técnica estéril às vezes pode ser até alguma coisa do próprio cirurgião, que pegou outro. Tem um cirurgião que às vezes traz o seu material, que não é o material que ele pegou da instituição que estava ali devidamente esterilizado. Isso a gente também considera quebra de barreira, né? Quebra de técnica estéril. Então, assim, são situações que não deveriam acontecer, mas que às vezes acontecem. E aí a gente tem que ver se essa profilaxia foi feita da maneira adequada ou não. E geralmente a gente não indica tratamento para esses pacientes, a gente indica um acompanhamento clínico mais de perto. Ele vai sendo avaliado a cada 24 horas e qualquer sinal de infecção aí a gente entra no tratamento. Mas assim, no caso desse, assim, se você fica insegura e não dessas, porque a gente está atendendo tem muito mais quebras,